Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael do curso Sou Marinheiro. O vídeo que você vai assistir daqui a pouco, ele faz parte da nossa aula, do nosso curso que prepara você para a prova de aprendiz marinheiros e fuzileiros navais. Então, se você está interessado em passar em um desses concursos, você não pode perder, porque nós temos todas as aulas do edital aqui no nosso canal. Então já vai lá, já se inscreve no canal e não perca essa oportunidade. Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael, professor de Química de vocês, e a aula de hoje é sobre separação de misturas ou fracionamento de misturas, que é a mesma coisa. Na aula anterior nós vimos exatamente o que são as misturas, como os tipos de mistura, e hoje nós vamos ver aí, tá? Como vocês podem observar, temos vários tipos, vários métodos para separar as misturas. O que significa separar as misturas? Eu vou ter lá duas substâncias, seja elas no mesmo estado, seja elas em estados diferentes, estados físicos que eu estou falando. E nós vamos ali utilizar um método para poder separar as substâncias. Um exemplo ali, ó, de sólido para sólido, é o exemplo da catação. Vou explicar detalhadamente todos eles, calma. Mas, por exemplo, o exemplo da catação é sólido-sólido. Então, eu vou ter dois sólidos e eles estão juntos, né? Eles estão ali, eu posso considerar uma mistura, porque eles estão juntos, duas substâncias juntas, a gente chama de mistura. E quando essas duas substâncias estão juntas e eu quero separá-las, nesse caso aqui, separar um sólido do outro, eu vou utilizar uma metodologia, um método, para poder fazer essa separação. E é isso que nós vamos descrever detalhadamente aí na aula de hoje. Primeiro, eu quero mostrar para vocês que existem vários tipos. Por exemplo, de separar sólido para sólido. Tem a catação, ventilação, levigação, separação magnética. Tudo isso daí são métodos, tá? Separação de sólido para líquido, decantação, centrifugação, filtração simples, filtração a vácuo, líquido de líquido, decantação e assim por diante. Tá? Esse primeiro momento aí é mais para mostrar para vocês que existem vários métodos e que nós vamos fazer exatamente isso, fazer a separação das misturas. Vamos começar então. Os métodos de separação de misturas, nesse caso aqui, são misturas homogêneas. O que são misturas homogêneas? São aquelas misturas a qual a gente não consegue distinguir, olhando, né, a olho nu, a gente não consegue distinguir que tem ali duas substâncias, a gente só vê uma coisa, tá? Então, nós vamos fazer alguns tipos de separação também de misturas homogêneas. Nós vimos aqui na apresentação anterior que nós estamos separando misturas heterogêneas, que seriam aquelas misturas a qual eu consigo olhar e ver que existem duas substâncias, e aqui as misturas homogêneas, a qual eu olhando, eu não consigo perceber que nós temos aí duas substâncias. O primeiro método é o método da catação. O método da catação é um método muito conhecido e que você provavelmente vê isso daí na sua casa, na casa dos seus pais, na casa dos seus avós. Isso aí ao longo da sua vida você já viu várias vezes. Que é o método conhecido como separar, né, ou catar o feijão. É a mesma coisa. Qual que é a catação? Nada mais é do que você pegar uma substância sólida e ali dentro da substância sólida, com uma mão ou com uma pinça, você ir separando o que você quer. No caso do feijão, o que a gente faz? A gente vai separar ali os feijões que estão estragados ou que não estão com uma boa aparência. Você vai ali manualmente mesmo e tirando ali um por um. Esse é o método rudimentar, o método da catação. E ele está baseado aí, como está descrito aí, o quê? Visualmente, você vai olhar, vai observar quais não estão do agrado, ou quais você quer separar, e vai manualmente separando. Então a catação é bem simples, nada mais é do que catar mesmo. O próprio verbo já é bem fácil de entender. Segundo método é a tamisação, mais conhecido como peneiração, né? O que é a peneiração? É a utilização de uma peneira. Isso você também vê no seu dia a dia, vê na sua casa. E qual que é o objetivo? Você vai separar um sólido de uma espessura mais granulada, ou seja, mais fino, né? Menos espesso, e de um sólido mais espesso. Um exemplo muito claro é, por exemplo, você tirar pedra e areia, né? Você vai pegar a peneira, jogar ali aquela mistura e você vai mexendo assim, vai ter uma peneira. Dependendo da espessura ali da trama ali da peneira, você vai mexendo, a areia vai caindo e vai ficando as pedras.
Então, é um método simples também, rudimentar, que você vai tirar, separar devido ao tamanho dos meus sólidos. Tem sólido que é maior, ele vai ficar na peneira. Sólido que é menor, ele vai passar pela peneira. Quanto mais fina a trama da minha peneira, mais eu vou conseguir fazer esse tipo de separação. Beleza? Então, essa é a segunda aí, metodologia. A terceira, também bem simples, também bem rudimentar, é a ventilação. Olha que palavra interessante, ventilação. Lembra o quê? Lembra vento, né? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai jogar um vento, vai ter materiais mais densos, certo? Mais pesados. E esse material mais pesado não vai ser levado pelo vento. E o outro material, que é mais leve, menos denso, ele vai voar. Então, você vai jogar um vento, pensa aí, joga um ventilador para tirar a poeira. Você vai tirar a poeira, né? Um soprador, existe um equipamento que é utilizado que se chama soprador. Você vai soprando a poeira e o material sólido, a mesa, a sua cadeira, ela não vai voar. Então ela vai ficar. Você vai estar separando ali, no caso, um exemplo bem esdrúxulo, a mesa da poeira. Ou então vamos pensar pedras, né? Você vai separar, vai jogar ali, soprar, a pedra em si vai ficar e a areia vai embora. É um outro exemplo, tá? Aí ele dá um exemplo também, tá escrito aí, né? Separação das cascas de grão de arroz ou de amendoim. Então você tem ali o amendoim, você quer ficar só com o grão, né? Você vai fazer o quê? Você vai tirar, você vai soprar, a casca vai embora e vai ficar ali o arroz ou o amendoim no caso. Beleza? Então é o próximo método aí. Ainda existe a levigação. A levigação, ela é muito utilizada para separar, olha, botei aí até a imagem do ouro, né? É muito utilizado no garimpo de pedras preciosas. O que acontece? No rio, tem um rio lá, e tem junto com a pedra preciosa, tem lama, tem muita coisa. O que você vai fazer? Você vai jogar água naquele sistema e essa lama, essa areia, ela vai dissolver. E quando ela dissolver, ela vai soltar, por exemplo, da pedra preciosa e ela vai ser descartada junto com a água. E vai ficar ali só o cristal, ou só o ouro, ou só a pedra preciosa, que não vai dissolver na água, certo? Então você vai jogar a água, essa água ali vai virar uma lama, essa lama ela vai ser descartada e a pedra vai ficar. A pedra preciosa ou uma pedra comum, se você quiser separar uma pedra comum, tá? Ali, ó, ele usou para separar a areia, porque a areia ela fica às vezes grudada na pedra. Aí você vai jogar água, a areia vai soltar da pedra, ela vai dissolver na própria água e você vai conseguir fazer essa separação, tá? O nome disso é levigação. Outro método, não menos importante, é a decantação. A decantação, ela é utilizada para quê? Ela é utilizada para separar, vamos olhar a imagem. Ela é utilizada para separar duas misturas líquidas que são heterogêneas. Olha aqui, vamos revisar aqui, ó. Eu tenho a mistura 1, tá aqui, e a mistura 2 tá aqui, tá? Mistura 1 e a mistura 2. Observe que elas são heterogêneas. O que são misturas heterogêneas mesmo? Eu consigo olhar e ver duas substâncias, beleza? Então, misturas heterogêneas. Aqui vamos pensar que seja água e óleo. Eles vão ficar separados aqui. Eles estão, eu considero uma mistura, né? Que eles estão no mesmo ambiente, mas eles estão aqui, de certa forma, já separados. Só que eu quero literalmente botar esse líquido aqui, 2, em um outro ambiente, um outro frasco. Quero separá-los literalmente. O que a gente vai fazer? A gente vai botar num recipiente igual esse daqui e vai abrir uma torneirinha. Como esse daqui é mais denso, ele vai ficar embaixo. Esse é menos denso, vai ficar em cima. Então, na hora que vai pingando aqui, ó, vou pegar aqui outra cor para a gente ficar mais legal. Ó, na hora que vai pingando aqui, o que acontece? Vai saindo só o líquido 2, o líquido 1 fica. Quando você estiver chegando no líquido 1, você vai fazer o quê? Fechar a torneira. Então, você vai ficar nesse recipiente o líquido 1 e no recipiente que você colocar aqui embaixo, o líquido 2. O tipo dessa é a decantação. Beleza? Pode ser feita aqui, ó, de duas formas, tá? Se você pode botar outro frasco, né? Ou então você vai utilizar um sifão. O que é o sifão? Como se fosse aqui uma torneira, uma mangueira, tá? É uma mangueira, como se fosse uma mangueira. Essa seria a decantação. Esse aqui é só um outro exemplo de decantação, mas a ideia é sempre a mesma. Eu tenho uma mistura heterogênea, e essa mistura heterogênea
eu vou o quê? Dividir. A decantação, nesse caso aqui, ela também pode ser usada, ó, pode ainda ser usada no princípio de decantação para separação de mistura de sólido gás, tá? Na câmara de poeira, que é essa coisa aqui. Quando você tem a câmara de poeira, você vai estar separando por quê? Vamos pensar nesse primeiro aqui, ó, nesse primeiro. Os grãos, né, a poeira ali mais densa, ela vai para o fundo. Na hora que ela vai para o fundo, a outra vai ficar aqui na parte superior. E aí você vai passar para um outro recipiente, né? Esse daqui vai ficar no fundo e vai passar para um outro recipiente. Você vai estar separando. Então você vai estar retirando essa verdinha aqui. No próximo, no 2, você vai ficar só com azul e vermelho. O vermelho vai decantar e você vai ficar só com azul em cima. Você vai separa de novo. Já passa para o próximo recipiente. E assim sucessivamente até você separar todos eles aqui embaixo. É como que é? Decantação, a palavra diz o quê? De decantar, né? Sabe onde aparece muito decantação que a gente utiliza? Na piscina. Como que faz a limpeza de piscina? Você joga um produto. Esse produto, ele faz o quê? Ele vai aglutinar a sujeira. Aglutinar ali o lodo. Então, ele vai aglutinar e vai decantar. O que é decantar? Ele vai ir para o fundo. Decantar é ir para o fundo. Então, ele vai para o fundo, a sujeira vai para o fundo, você vai aspirar o fundo, ou seja, vai aspirar aquela sujeira e a água vai ficar limpa. É a mesma coisa aqui, ó. Você tem um recipiente, a substância mais densa ela vai decantar no fundo, você vai retirar a parte de cima. Você vai pegar outro recipiente, olha que legal, vai decantar e vai separar. E assim sucessivamente. Beleza, galera? Então, ficamos... Acabou aqui dando um probleminha. Pera aí. Vamos acertar aqui. Só vou explicar aqui novamente aqui, que eu acho que não ficou aparecendo para vocês, mas a ideia aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. A ideia aqui, ó. No 1, deixa eu apagar, ficar melhor, pera aí. Beleza. Então lá, tem a substância 1. Ó, na substância 1 tá todo mundo misturado. O que eu fiz? A verde decantou, foi para o fundo e ficou a vermelha e a azul aqui em cima. Eu separei, tirei a verde. Ficou só vermelho e azul. Passou mais um espaço, a vermelha decantou. Ficou aqui no fundo, ficou só azul. A azul e a pretinha. A pretinha ficou assim, a azul decantou, depois eu fiquei só com a preta. Beleza? Esse é o processo aí de decantação. Certo? Vamos agora para o próximo processo que eu vou mostrar para você. Esse daqui é a filtração. É impossível você não ter visto isso, porque provavelmente você ou já tomou, já viu, ou já fez café. A filtração, ela é o quê? Basicamente, você vai colocar um filtro para poder separar ali uma substância. Nesse caso aí da filtração do café, você vai fazer o quê? Vai ter o pó lá, né, no café, você vai jogar água e você vai estar filtrando aquele café. Parte daquele composto vai passar pelo filtro e parte vai ficar. A piscina é mais um exemplo disso. Quando a gente faz aspiração, tem uma bomba que a bomba vai filtrar. Tem um monte de areia lá e o que acontece? A água passa, a sujeira fica presa na areia e a água limpa vai passar. Então, filtração é sempre assim. Você vai colocar uma barreira e nessa barreira vai deixar passar parte da sua substância e parte da sua mistura, e parte da sua mistura vai ficar. E essa parte que você passou, você vai separar da parte que vai ficar. Beleza? Então, basicamente, utilizada para separar, às vezes, algum sólido de líquido, às vezes o pó, né, também é utilizado. Por exemplo, o aspirador de pó tem esse mesmo princípio. Quando você vai aspirando o pó, a sujeira vai ficando num filtro e o ar vai passando, né? Então você vai tirando ali a sujeira através da filtração. Beleza? Próxima metodologia, a evaporação. A evaporação ela é utilizada para separar um líquido homogêneo. Eu tenho uma substância de líquido homogêneo. E aí o que a gente faz? A gente vai aquecer. Quando a gente aquecer, parte daquele líquido vai evaporar. Vou dar o exemplo para ficar mais fácil. Água e sal. Eu tenho ali, ó, água e sal.
Quando eu começo a aquecer essa água com sal, o que acontece? A água vai evaporar e o sal vai ficar na superfície da panela. Então, eu vou estar separando o sal da água. É uma forma de separar o sal da água. Tranquilo? Centrifugação. A centrifugação, muito utilizada nos laboratórios de análise clínica. O que acontece? Eu tenho uma substância homogênea e a gente vai estar o quê? Rodando, né? Rotacionando ela com uma grande velocidade. Quando eu rotacionar ela por uma grande velocidade, vai fazer exatamente isso daqui. Ó. Depois que eu centrifugar, que é ficar girando ela com uma grande velocidade, existem máquinas para fazer isso. Esse material vai ficar decantando aqui no chão e esse daqui vai ficar aqui em cima. Aí você vai, retira esse e consegue separar os dois, beleza? Basicamente que é uma decantação, mas para você decantar ela não faz naturalmente. Você não deixa lá, decanta e abre a torneirinha que nem a decantação. Você tem que imprimir uma velocidade. Esses grãos aqui que são mais densos, eles vão para um lado. O grão menos denso vai para o outro. E aí você consegue fazer a separação do jeito que a gente gostaria. Outro método aí também muito utilizado para separar são a sublimação. O que é a sublimação? Ela é utilizada para separar, né? Um sólido, vamos melhorar. É um sólido que ele passa facilmente para o estado gasoso quando aquecido. Então, quando eu aqueço aquele sólido, ele passa para o estado gasoso. Se eu tiver uma substância ali, uma mistura, e eu aqueço aquela mistura e é parte daquela mistura, uma substância daquela mistura, ela vai para o estado gasoso, eu consigo fazer pelo processo de sublimação. Dá um exemplo aí do iodo. Se eu tiver iodo, por exemplo, e uma outra substância, quando eu aquecer aquela mistura, o iodo vai virar gás e aquela outra substância vai ficar ali separada. Esse processo de sublimação, ele não com o objetivo de separar, mas com o objetivo de pintar as camisas, ele faz o quê? Ele faz justamente isso. Ele coloca ali a tinta, né? E aí você aquece, essa tinta vai virar gás, esse gás vai ser depositado no tecido e vai ficar ali permanentemente pintada a sua camisa. Às vezes tem a imagem, aí você tem a imagem ali no papel, no estado sólido, você aquece aquela imagem ali ela vai ter as substâncias que vão se transformar no estado gasoso, esse estado gasoso vai grudar no tecido e, consequentemente, você vai pintar a sua camisa. Então, é um método utilizado para pintar camisas, mas o nosso objetivo aqui é fazer uma separação. Como você vai separar? Existe uma substância do estado sólido que vai facilmente, com aumento de temperatura, ir para o estado gasoso. Então você vai aquecer, ela vai para o estado gasoso, indo para o estado gasoso, ela vai ali a gente vai conseguir separar, beleza? Então sublimação morreu. A destilação, existem dois tipos de destilação, a simples e a composta ou fracionada. A destilação simples é a mesma metodologia que é utilizada, por exemplo, na sublimação. Um pouquinho diferente. Você tem uma substância que ela tem diferentes pontos de evaporação, né? Então, o que acontece? Quando você vai aquecer essa substância, essa mistura, dentro da mistura tem diferentes, o líquido ali ele tem diferentes pontos de evaporação. Então, quando você está com uma temperatura X, um líquido vai evaporar, uma substância vai evaporar. Quando você está com uma substância maior, uma temperatura maior, outra substância vai evaporar. Então, no caso aqui, vamos botar aqui esse exemplo aqui. Eu tenho aqui um líquido. Quando eu chegar aqui a uma temperatura T, nesse líquido tem duas substâncias. Uma substância que evapora com a temperatura T e uma substância que evapora com a temperatura 2T. Então, quando chegar a temperatura T, a substância vai evaporar. Aí você vai vir aqui e vai captar esta substância que evaporou. E vai sobrar o quê? A substância que evapora com a temperatura 2T. Por que ela não evaporou? Porque eu não cheguei a essa temperatura. Eu vou manter essa temperatura até toda a substância vir para cá e eu conseguir coletá-la aqui. Ó. Depois a gente vai fazer um condensador para ela virar líquido de novo. Então ela vai virar gás, vai vir para cá.
Chegando aqui, você vai condensar, ou seja, vai resfriar esse sistema e ele vai virar líquido de novo, tá? Então, vira gás, vira líquido, você consegue separar. Por que a outra não vira gás? Porque a temperatura não é ideal para que ela virasse gás. Tranquilo? A fracionada é a mesma ideia, só que eu tenho dentro de uma mesma substância, dentro de uma mesma mistura, várias substâncias, ou uma substância que decanta de forma diferente, que evapora de forma diferente. Olha aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, nesse aqui que é mais fácil, mais interessante. Uma utilização disso daí é o petróleo. O petróleo, dentro dele, tem vários óleos ali, né? E você consegue separá-los de que forma? Aquecendo. E aí você vai aquecer aquele petróleo, aquela substância, aquela mistura, e dependendo da temperatura, ela vai te dando um produto. Então, ó, eu botei todo mundo aqui, a 20 graus Celsius eu vou tirar essa substância, a 150 graus eu vou tirar essa, a 200 graus eu vou tirar essa. Então eu vou aquecendo, aqueci 20 graus, foi lá, a substância que evaporou, eu tirei. Cheguei a 150 graus, essa substância que evaporou, eu tirei. Chegou a 200, essa evaporou, eu tirei. 300, essa evaporou, eu tirei. 370, essa evaporou, eu tirei. E você vai tirando as substâncias ali de acordo com a temperatura que você vai jogando no seu sistema. Beleza? Bem tranquilo, bem simples aí. Separação magnética, o nome já fala, galera, é bem simples e bem fácil. Você vai usar um ímã para separar. O material, no caso metálico, ele é o quê? Ele é atraído pelo ímã, atrai ele, né? Então, quando você tiver ali areia e minério de ferro, como que você vai separar? Você vai botar um ímã, o minério de ferro, ele vai grudar no ímã e a areia vai ficar, porque ela não tem propriedades magnéticas. Então, você vai utilizar as propriedades magnéticas do seu material, da substância, para separar. Jogou o ímã. A substância que tem propriedade magnética vai atrair pelo ímã. Aqui não tem, vai ficar lá. Tranquilo? Bem simples também. Dissolução fracionada. Ela também é conhecida como extração por solvente. Olha que legal. Eu tenho uma substância de sal e areia. Eu consigo separar sal e areia a olho nu pela catação, por exemplo, catando grão a grão? Não. Eu consigo separar pela separação magnética? Eu botar um ímã, alguém vai ser separado? Não. Uma forma para separar é justamente a dissolução fracionária. Como que eu vou fazer? Eu vou adicionar água. A areia, ela não vai dissolver na água, mas o sal vai. Então, vou jogar água. Joguei água. A areia vai ficar lá e o sal vai dissolver na água. Vai ficar, então, no caso aqui, ó, na segunda aqui. Ó, aqui. Eu vou ter vou ter água com sal. Aqui é água mais sal. E aqui eu vou ter areia. Vou retirar toda essa areia e vou ficar aqui com uma mistura de água e sal. E agora, como que eu faço para tirar o sal? Porque eu queria o quê? Eu, no início eu tenho sal e areia. Eu quero tirar sal, eu quero tirar areia. Eu não quero água e sal. Eu preciso de fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Aquele processo que nós já vimos, que é a vaporização. Como é que funciona? Eu aqueço isso daqui, o sal fica e a água vira gás e evapora. Ah, professor, mas eu quero resgatar essa água. É só você botar aqui um recipiente, um canozinho, né? E resfriar esse cano. O que vai acontecer? Ela vai decantar e a água vai ficar aqui. Tá bom? Beleza, dissolução. Deixa eu ver se vocês conseguiram ver isso aí. Dissolução fracionada. Tranquilo. Fim, acabou. É só isso, galera. Mostrei para vocês vários métodos de separação. E como que você vai aprender efetivamente isso daqui? Você entendeu, você viu os métodos, eu te expliquei cada um deles. Mas como que eu vou fixar esse conhecimento? Eu vou pegar agora os exercícios e vou tentar lá, vai ter... eu quero separar isso e isso, e vai estar lá as alternativas. Qual o método que você vai utilizar? É assim que as questões vão cair. Eu vou te dar a mistura e vou te perguntar qual que é o método que eu vou utilizar para separar. Ou ao contrário, eu vou utilizar a separação e ele vai dar lá as misturas. E aí você vai falar assim, para esse tipo de método, eu posso separar essa mistura. Então, nada mais é do que associar mistura ao tipo de separação. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Um grande abraço.
Espero que você tenha gostado dessa aula e lembrando que essa aula faz parte do nosso curso completo Sou Marinheiro e ele está de graça e disponível no nosso canal. Então, se isso é importante, se você está se preparando, não deixe de se inscrever. E é muito importante para nós que você dê o seu like, faça o seu comentário, pode colocar a sua crítica, porque isso vai fazer o nosso canal cada vez melhor para você. Um grande abraço!